convidaremos o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério das Minas e Energia, senhor Pedro Paulo Dias. O senhor Pedro Paulo Dias, eu vou ler rapidamente o seu currículo. Possui experiência na área econômica, com ênfase na economia industrial e inovação. Atuou como economista no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, onde se dedicou à elaboração e condução de política para o apoio à inovação e sustentabilidade e desenvolvimento do setor de mineração e metais. E como analista de projetos na Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, MCTI, onde exerceu o cargo de assessor da presidência. Obrigado, bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui representando tanto a Secretaria de Geologia e Mineração quanto o Ministério. Gostaria de parabenizar desde já os organizadores desse evento pela importante iniciativa, tanto da SUFRAMA quanto da organização Minero Negócio. Mais uma vez eu vou tomar a liberdade aqui e correr o risco de refrasear um pouco os meus colegas que antecederam, mas eu não poderia deixar de ressaltar, de fato, a importância desse evento como um marco, né, como foi muito bem aqui destacado, na busca pelo desenvolvimento sustentável da mineração na região. Tá? Eu vou compartilhar uma apresentação sobre o Programa Mineração e Desenvolvimento, com foco justamente em metas e ações para a mineração sustentável. Tá? Então, primeiramente, apenas um repasse rápido aqui da nossa agenda de hoje. Primeiro, vou abordar de forma geral o Programa Mineração e Desenvolvimento, que foi um programa lançado em setembro de 2020, com foco para esse evento. Nós traremos a sustentabilidade e a inclusão, um apanhado acerca da essenciabilidade do setor e os avanços recentes alcançados, o que nós entendemos que é a mineração sustentável e moderna, aquela que o Estado brasileiro apoia e fomenta, e, por fim, né, uma visão do nosso planejamento e do papel da mineração na transição verde. Tá? Primeiro, sobre o Programa Mineração e Desenvolvimento, ele é um programa bastante abrangente, né? Ele traz o objetivo e a estratégia do governo para o setor mineral, né, por meio de um conjunto de metas e ações definidos para o período de 2020 a 2023. Então, o grande foco desse programa ele é crescer com sustentabilidade, desenvolver a mineração, reconhecendo o seu potencial para desenvolver o Brasil e transformar toda a nossa potência mineral, esse patrimônio que nós temos, em desenvolvimento sustentável e bem-estar da sociedade. O plano está estruturado em 10, o programa está estruturado em 10 planos, né, em áreas de concentração temática, compostos por um total de 110 ações específicas voltadas para o setor mineral e serve como um verdadeiro guia, né, uma bússola acerca de para onde o setor ele deve caminhar, o que nós entendemos que são as diretrizes fundamentais a orientar tanto as ações do governo quanto dos demais agentes na mineração. E dessa forma servir para que toda a sociedade conheça os objetivos do Ministério de Minas e Energia na condução das políticas para o setor, provendo transparência e previsibilidade acerca dos caminhos perseguidos pelo governo. O que eu trago justamente a apresentação desses 10 planos que compõem
o Programa Mineração e Desenvolvimento. Cada um deles ele tem um título, ele é intitulado com o nome de um projeto específico. Então, no primeiro projeto sobre economia mineral, nós temos um grande objetivo e as metas vão na direção de qualificar o conhecimento econômico sobre o setor mineral. Nós, aqui da Secretaria, lançamos no ano passado também o boletim do setor mineral. Estamos prestes a lançar uma nova edição desse boletim nesse ano. Cabe citar aqui também que a Agência Nacional de Mineração, a ANM, lançou uma versão beta também de uma ferramenta voltada para a difusão do conhecimento econômico sobre o setor mineral, que agrega muito na disseminação dessas informações para o mercado. Tá? O segundo plano, ele chama Crescer com Responsabilidade, ele é dedicado ao compromisso socioambiental na mineração. Eu vou aprofundar um pouco mais nesse plano nos slides a seguir, que traduz muito bem quais são as diretrizes em termos de sustentabilidade que nós perseguimos para o setor de mineração. Quanto ao patrimônio mineral brasileiro, nós reconhecemos e trabalhamos fortemente, como foi colocado aqui já também pelo presidente Esteves, do Serviço Geológico Brasileiro, CPRM, há uma necessidade ainda muito grande de avançarmos em relação ao conhecimento geológico, conhecimento do nosso subsolo, e isso é, sem sombra de dúvida, uma importante diretriz para as nossas políticas. O Minera Brasil, ele diz respeito mais especificamente... Ele diz respeito... Só um minuto, perdão. Ele diz respeito mais especificamente ao avanço e inclusão de novas áreas que hoje estão alheias ao processo de desenvolvimento da mineração sustentável. Também vou explorar um pouco melhor esse ponto ao longo dos slides. A mineração do presente para o futuro, ela trata da agenda tecnológica do setor de mineração, tanto voltada para o aprimoramento de processos, que tem um alinhamento muito grande com a agenda de sustentabilidade. Hoje, a promoção de sustentabilidade ela em grande parte, via a adição de tecnologias mais eficientes, mas também voltado para o desenvolvimento de novos produtos. Então, quando se fala da mineração do presente para o futuro, ela é uma mineração mais eficiente, que gera menos resíduos, que recupera aqueles resíduos e rejeitos que ela gera, e, ao mesmo tempo, ela é capaz de prover a economia e a sociedade com os produtos demandados hoje e que estão em franca expansão em relação à sua demanda para o futuro, principalmente quanto à agenda de transição energética, eletromobilidade e geração de energia renovável. Em termos de ação, estratégia e credibilidade, nós temos toda uma missão voltada para a governança do setor, que também está sendo trabalhada no âmbito do nosso ministério, em parceria com os demais agentes de governo. A mineração de resultados, ela traz um foco muito importante nos indicadores aplicados à mineração, e esse vai ser, sem dúvida, um grande peso na elaboração do nosso Plano Nacional de Mineração 2050, que eu também poderia comentar um pouco mais adiante. O Plano de Mineração Ilegal, ele diz respeito à atuação no combate às práticas ilícitas relacionadas hoje à atividade mineral. Então, nós temos toda uma estratégia de atuação com foco no desenvolvimento da mineração artesanal e pequena escala, que visa regularizar a atuação desses setores e coibir o tipo de prática que é alheio aos preceitos da nossa regulação sobre mineração. Tá? Em relação à mineração em foco, nós entendemos que a mineração, ela hoje já gera um conjunto de benefícios extremamente relevante, ela é uma atividade essencial e não tem o reconhecimento, muitas vezes, devido em relação ao seu impacto positivo para o desenvolvimento sustentável do país. Então, nós entendemos aqui haver, sim, uma missão a desenvolver também em relação à difusão desse conhecimento.
a você prover a sociedade com a informação correta quanto aos benefícios que a mineração traz para cada um e para o nosso modo de vida. Então, como eu bem coloquei, o nosso foco aqui hoje, eu escolhi priorizar, né, não poderia ser diferente, o plano de compromisso socioambiental. Nós temos um conjunto de metas bastante amplo, eu trouxe aqui, elenquei algumas delas. Então, o foco no desenvolvimento local e regional com responsabilidade ambiental, a contribuição para o bem-estar social das comunidades locais, com um olhar amplo, de fato, em relação ao impacto da mineração para aquela comunidade, tanto em termos da capacitação e emprego dos trabalhadores locais, proteção à segurança, saúde desses trabalhadores, mas também com um olhar para permitir e viabilizar, por meio daquela atividade de mineração, também o surgimento e o desenvolvimento de outras oportunidades econômicas para aquela população local. Nós entendemos que essa é uma estratégia fundamental para que o empreendimento da mineração ele se desenvolva e ele consiga, de fato, carregar consigo, né, um desenvolvimento mais amplo, né, de toda aquela comunidade, daquele município. Tá? Também temos como missão o estímulo a empreendimentos com tecnologia de baixo impacto ambiental. Então, hoje, essa é uma diretriz do setor que é praticada já pelo mercado e é uma diretriz do governo também, né, que se privilegie aquelas tecnologias de mais baixo impacto, sempre na hora do planejamento dos empreendimentos. Ações para redução, reaproveitamento de resíduos e rejeitos. Nós temos um foco, estamos trabalhando também em parceria com a ANM para que nós consigamos destravar e acelerar alguns processos voltados para o reaproveitamento de resíduos no setor. Essa é uma excelente oportunidade, porque uma vez que você atua beneficiando um mineral com foco num determinado elemento de interesse, você naturalmente acaba concentrando no seu rejeito outros elementos que poderiam ser reaproveitados e que estão cada vez mais sendo alvo de estudos para o seu reaproveitamento no conceito de economia circular. Tá? A aprimoração da regulação e controle de segurança de barragem, eu também vou falar um pouquinho melhor, né, dos avanços recentes que houve em relação a esse tema. Parâmetros de sustentabilidade na aferição de resultados. Então, aqui eu faço um destaque maior à própria recuperação de áreas afetadas. Eu faço questão de trazer aqui o dispositivo da nossa Constituição Federal, que indica que a mineração ela tem esse compromisso, né, de recuperar o meio ambiente por ela afetado. Tá? Então, é o único setor que traz especificamente na Constituição, né, na sua seção sobre o meio ambiente, essa obrigação e esse compromisso do setor mineral, que é algo que tem que ser ressaltado. Né? Se fala muito em mineração como impactante do meio, né, para você fazer a lavra daquele mineral, de fato, há uma alteração daquele meio ambiente, mas a mineração ela é a única que tem esse compromisso constitucional e exerce esse compromisso de recuperar o ambiente impactado, diferentemente de outros setores. Então, ainda sobre o compromisso socioambiental nacional, não poderíamos deixar de falar que a mineração brasileira ela se beneficia também da matriz energética mais limpa do mundo. Né? O Brasil ele tem uma das matrizes mais limpas, com 85% da sua matriz elétrica de fontes renováveis, e isso é um diferencial bastante importante em termos de competitividade da produção mineral brasileira vis-à-vis seus pares produtores internacionais. Cada vez mais o mundo ele caminha para a agenda de sustentabilidade, de redução de emissões, e a contribuição do setor mineral para essa transição ela precisa ser feita com base em processos que também são menos poluentes e que tenham baixa emissão. Né? E nesse quesito, o Brasil ele realmente se destaca e sai na frente em termos de competitividade.
Passando para a inclusão, eu trago aqui uma visão acerca da necessidade que nós temos de incluir áreas que hoje estão, na prática, marginalizadas do processo de desenvolvimento da mineração sustentável, seja porque são áreas onde ainda não foi possível avançar com o conhecimento geológico, e aqui eu reforço, né, a fala do presidente do Serviço Geológico, no sentido que nós precisamos ampliar a disponibilidade de recursos para conhecimento geológico no Brasil, para avançar com as ações de mapeamento, né, que é o nascedouro, digamos assim, da mineração. Então, é a partir do mapeamento realizado pelo nosso Serviço Geológico que os empreendedores eles vão ter condição de avaliar as oportunidades e elevar os investimentos para a produção mineral no Brasil. Tá? E destaco também aquelas áreas que estão sob algum bloqueio ou trava burocrática atualmente, que precisam ser trabalhadas à luz do potencial mineral que pode estar sendo e está certamente sendo bloqueado nessas áreas. Então, há uma discussão ampla envolvida em relação a esses temas, mas é uma discussão que precisa ser feita, principalmente considerando o potencial de desenvolvimento do setor e a vontade da população, da sociedade expressa, tanto, primeiramente, na nossa Constituição, né, que no caso das terras indígenas prevê a mineração em terra indígena a partir, né, da sua regulamentação, e pelos nossos representantes, que têm hoje consigo um projeto de lei voltado para disciplinar, né, da melhor forma como poderia ocorrer a mineração nessas áreas. Tá? Em relação à faixa de fronteira, nós temos trabalhado muito fortemente para que também possamos dinamizar os investimentos nessa região. Quanto à essencialidade e os avanços recentes, né, eu faço questão de reafirmar aqui, né, que nós, no momento da pandemia, né, o governo ele conseguiu comprovar e reforçar a essencialidade da mineração para o fornecimento das matérias-primas às demais indústrias, para a manutenção da geração de emprego e renda em regiões pouco desenvolvidas. Então, isso teve um impacto bastante relevante. O setor mineral, ele, ao invés de ter um comportamento de queda, ele, na verdade, cresceu o seu valor de produção ao longo da pandemia, né, em resposta às necessidades que foram colocadas. Tá? E isso se deu, em grande parte, por conta de termos conseguido garantir, né, junto ao setor, junto ao governo, essa essencialidade da produção mineral. Tá? Eu destaco aqui e recupero algumas das palavras do diretor-geral Bica, da ANM. Nós estamos nesse esforço conjunto de estruturação da nossa ANM e que, com tão pouco tempo, né, instituída, já demonstra, né, o acerto, né, da iniciativa e da realização da instituição da agência, que ocorreu no final de 2018. Então, nós já vemos um movimento grande no sentido de digitalização dos processos, nós temos uma agenda de oferta pública de áreas em disponibilidade em pleno vapor, caminhando bem, e já podemos perceber o quanto que a agência ela provê, né, um processo regulatório com maior participação social e sinergia com o setor privado, certamente elevando a qualidade dos nossos instrumentos normativos. Tá? Faço questão de destacar também o novo regulamento do Código de 2018, que trouxe a visão da inclusão e da adoção no mercado brasileiro de padrões internacionalmente aceitos para resultados de pesquisa. Isso confere uma maior segurança e previsibilidade ao investidor, bem como a utilização do direito minerário em garantia, que também é alvo de resolução da ANM e que também trará, né, um detalhamento do processo
e de averbação desses títulos e de como se dá essa relação entre investidores e empreendedores, o papel da agência em garantir esses direitos via averbação e visibilidade acerca desses títulos atrelados a direitos minerários, que temos certeza que gera um ganho muito grande no sentido de ampliar as oportunidades de financiamento do setor. Tá? Não poderia deixar de destacar, quanto à agenda de sustentabilidade, né, os aprimoramentos recentes. Primeiro, quanto à descaracterização de barragens de mineração a montante. Então, o setor, ele hoje já trilha um caminho de descaracterizar as barragens existentes, né? Já não é mais possível, né, viabilizar um novo projeto com barragem a montante, né? Isso já foi banido da nossa mineração, e ao mesmo tempo nós estamos trilhando esse caminho de descaracterização daquelas que já existem. Elevamos e melhoramos os padrões de segurança de barragens, houve uma modernização também com a Lei 14.066 da nossa Política de Segurança Nacional de Barragens e foi constituído, né, um comitê técnico de segurança, de fato demonstrando toda a diligência e preocupação do governo em, de fato, eliminar, né, o risco associado a barragens de mineração. Quanto aos resultados dessas ações e do momento vivenciado pelo setor, eu faço questão de destacar que o setor ele prevê hoje um investimento total para o período de 2021 a 2025 da ordem de 41 bilhões de dólares. Isso é um crescimento de mais de 2 vezes o valor previsto no horizonte de 2017 e 2021. Então, nós vemos, de fato, uma recuperação da atratividade do nosso setor e da capacidade dos projetos avançarem. E aí, eu, segregando essas informações, eu gostaria de falar especificamente aqui dos investimentos em pesquisa mineral, que apresentaram em 2020, mesmo no ano de pandemia, um valor superior a R$1 bilhão, que é o maior valor de investimento exclusivamente em pesquisa mineral desde 2012, demonstrando e reafirmando a atratividade do setor. Em relação à produção mineral, eu trago aqui mais diretamente os dados de CEFEM, dos royalties da mineração, que são atrelados ao valor da produção mineral, e um crescimento bastante substancial de 2018 a 2021, que, como eu falei, retrata não só o crescimento da produção, mas o crescimento da contribuição do setor para a sociedade, estados, municípios, que são grandes recebedores desse valor. Tá? Em relação à balança mineral, o setor ele continua se destacando como um dos principais responsáveis pelo saldo positivo na balança brasileira e apresentou um crescimento bastante substancial de mais de 110%, né, quando consideramos o primeiro semestre de 2021 fechado em relação ao primeiro semestre de 2020. Aqui cabe destacar também que hoje o minério de ferro ele figura como o principal produto da pauta exportadora brasileira. Além disso, destaco as ofertas de área em disponibilidade que eu mencionei da ANM, né? No último leilão, nós já acumulamos um total de 16.500, cerca de 16.500 áreas ofertadas, que significam 16.500 áreas que são retornadas ao mercado para que seja possível retomar os investimentos, tanto em pesquisa quanto em produção mineral. Áreas que faziam parte de um conjunto maior, né, que trilhavam uma dinâmica diferente, que acabava ocasionando um represamento, e que hoje elas seguem um fluxo e uma política de disponibilização ao mercado muito mais fluida e que tem se demonstrado um verdadeiro sucesso. Em relação ao nosso serviço geológico, também, além de toda a agenda de ampliação do conhecimento, nós temos a política de aproveitar esse conhecimento e disponibilizar títulos ao mercado. Então, títulos hoje que são da CPRM e que vinham também
sendo represados há muito tempo, eles têm sido alvo de leilões para o mercado, já foram feitos 2 leilões bem-sucedidos e temos uma agenda total de 8 leilões com uma previsão de investimento aí da ordem de 400 milhões de dólares. Sobre a mineração sustentável e moderna, essa é a mineração que os nossos normativos constituídos eles orientam, né? E eu fiz questão de trazer aqui alguns dos compromissos, né, relacionados a essa mineração sustentável e moderna. Primeiramente, né, uma coletânea de ações já desenvolvidas por mineradoras de médio e grande porte, então demonstrando um grande percentual de recirculação, reuso de água de processo, monitoramento contínuo de emissões, o compromisso de revegetação do bioma, né, para recuperar a área impactada, e o reuso de resíduos industriais, né, com empresas já se posicionando com o reuso de quase 100% dos seus resíduos industriais. Faço aqui alguns destaques. Primeiro, crescer com sustentabilidade, para nós, é crescer tanto com segurança quanto com previsibilidade. E isso passa pelo compromisso com a preservação e com a recuperação de áreas, como eu bem coloquei, passa pelo estímulo e fomento aos objetivos de desenvolvimento sustentável na mineração. Sobre isso, o Ministério ele realizou um primeiro seminário no passado e está em vias de realizar um segundo seminário no primeiro semestre de 2022, voltado para projetos que cumpram os objetivos de desenvolvimento sustentável na mineração. E também temos uma atuação, estamos trabalhando em programas e ações voltados para a inclusão e bem-estar da comunidade local, com foco muito grande no desenvolvimento sustentável da mineração artesanal em pequena escala. Caminhando aqui para o final da minha exposição, eu trago 2 exemplos. Um já foi muito bem citado aqui, de preservação de floresta, que é da Floresta Nacional de Carajás, e como, de fato, a mineração ela ocupa uma parte muito pequena desse território, como foi muito bem dito aqui pelo nosso secretário de Meio Ambiente e Mineração do Estado do Pará. E há, na verdade, um compromisso, né, de preservação de uma grande área, né, um compromisso executado pelas empresas que ali estão, que garante, de fato, a preservação da floresta em pé. Então, eu gosto de trazer esse exemplo para demonstrar que a mineração ela é um agente de preservação da floresta, porque ela gera uma renda bastante elevada, com a utilização de um espaço pequeno, comparativamente a outras atividades, e com o compromisso não só de preservar áreas no seu entorno, mas também de recuperar aquela área impactada pelo seu empreendimento. E aí aqui o segundo exemplo é justamente mais relacionado à recuperação, né? Nós vemos aqui uma imagem da Flona de Jamari, que abrigou muito fortemente a mineração de estanho no passado, e conforme a mineração foi avançando, né, houve a recuperação, né, da vegetação naquela área anteriormente impactada. Esse é o futuro das áreas que hoje, né, estão sendo afetadas pela mineração. É a recuperação da vegetação a partir do compromisso que existe desse setor. Por fim, nós trazemos aqui algumas ações, né, que orientam o planejamento do setor, como nós estamos enxergando isso. Eu destaco aqui, primeiramente, o Pró-Minerais Estratégicos, é uma política voltada para apoio ao processo de licenciamento de empreendimentos de minerais estratégicos no país, contribuindo para a elevação da produção desses minerais. Essa é uma política que já foi lançada e nós estamos em fase de habilitação dos primeiros projetos. Então, nós já tivemos a aprovação, tivemos o primeiro conjunto de projetos já habilitados para apoio do PPI no âmbito do processo de licenciamento ambiental, então visando acelerar a viabilização desses projetos
de forma sustentável. Tá? Faço questão de citar também a iniciativa de rede de financiamento Invest Mining, lançada na última Exposibram, que ela tem um foco também na mineração sustentável, e é uma rede que visa catalisar o financiamento, que é enxergado também como um gargalo em diversos segmentos e para tipos de empreendimento do setor. Essa rede ela tem o impacto de catalisar os acordos de financiamento, portanto, os investimentos do setor, sempre com um foco muito grande nos indicadores de sustentabilidade e no uso de tecnologia de baixo impacto ambiental. Por fim, destaco o trabalho que se inicia de elaboração do Plano Nacional de Mineração, PNM 2050, e 5 grandes focos, grandes macrofocos, digamos assim, macro temas desse plano, que não poderiam deixar de ser o conhecimento geológico, a pesquisa, a produção mineral, os fatores críticos de competitividade da indústria mineral brasileira, o desenvolvimento sustentável e as cadeias produtivas dos minerais para a transição energética, que nós enxergamos um potencial muito grande, né, do Brasil também nas cadeias produtivas desses minerais, tanto em termos de elevação da produção, quanto de avanço na cadeia jusante, com produção industrial e transformação mineral desses bens no Brasil, a partir do potencial que nós já dispomos. Tá? E aí, para ilustrar esse potencial, eu trago um extrato dos dados sobre investimento em pesquisa mineral, né? São dados divulgados pela ANN, com foco aqui restrito a um conjunto de minerais para a transição energética. Tá? E nós vemos aqui um crescimento bastante significativo dos investimentos em pesquisa para esses minerais, que passam por um movimento de transformação estrutural de sua demanda a partir tanto da eletromobilidade e da energia e da geração de energias renováveis, principalmente. Tá? Então, com isso, eu concluo aqui a minha exposição e me coloco à disposição de todos para perguntas e respostas. Obrigado, um grande abraço. Nós agradecemos bastante o doutor Pedro Paulo. E esse foco em planejamento, esse finzinho, quando o doutor mencionou o Plano 2050, nos parece, nós da Organização Mineiro Negócio, nos parece um choque de realidade. A mineração a gente faz médio e longo prazo, ou seja, que a gente, a partir de uma ocorrência mineral, até que a gente coloque projetos em marcha, são 10, 15 anos, pelo menos. Nós já estamos atrasados para 2050. Então, eu folgo muito em tomar ciência dessa postura da Secretaria e do Ministério, e o cumprimento por isso. Agradeço a sua apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço as generosas palavras, e essa visão é uma visão muito forte do nosso ministro, Bento Albuquerque, né, que tem uma visão tanto de governança quanto de planejamento bastante clara, e que desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, né, foi muito bem colocada essa nossa missão de olhar para frente, olhar a longo prazo, a exemplo de toda a estrutura que existe e que funciona, né, para o setor elétrico, que nós possamos, né, de alguma forma, absorver um pouco essa cultura de planejamento de longo prazo também, né, no nosso setor mineral. Ok. Nós vamos tomar o cuidado na organização e pela comissão que se encarregou desse evento, de recolher todas as perguntas e, porventura, venham a ser feitas, não só hoje, mas nos próximos dias, e fazer chegar às suas mãos. Tem
tem muita contribuição, muitos temas que podem ser debatidos e podem ser muitas contribuições que podem ser aproveitadas. Obrigado, doutor Pedro Paulo. Por favor, doutor Jaime, agradeço.